Olá, amigas e amigos que estão ligados em mais uma edição do programa Controle Externo, um programa que fala sobre os assuntos inerentes ao trabalho dos tribunais de contas do Brasil, em especial ao nosso Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E hoje nós temos um assunto muito importante para tratar, tema de evento realizado aqui no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, também tema de um prêmio lançado em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Nós vamos falar sobre a primeira infância, os desafios que os gestores públicos têm que enfrentar para dar garantias à primeira infância. E por que é tão importante dar essas garantias e dar condições aos seres humanos nessa idade tão tenra? Para nos guiar nessa discussão fundamental, hoje a gente recebe no nosso programa uma das maiores autoridades do Brasil no assunto, sem dúvida alguma, uma figura cuja trajetória profissional se confunde com a história da saúde pública no nosso país e também no desenvolvimento social. Conosco, Dr. Alim Girardi, médico, mestre em Ciências Políticas. O Dr. Alim está como assessor atualmente no Tribunal de Contas do Estado de Goiás e esteve para esse evento aqui em São Paulo. Também coordena o Comitê da Primeira Infância do IRB. Doutor Alim, que satisfação tê-lo aqui, viu? Acabou de acontecer uma palestra, para quem não acompanhou, é só ir lá no nosso canal no YouTube e assistir, no YouTube da Escola de Contas, algo que traz muita informação e uma necessidade de olhar. E agora o senhor está aqui conosco. Muito obrigado, doutor Alim. Fernando, sou eu quem agradece a oportunidade de estar aqui no TCE São Paulo, nessa parceria TCE São Paulo e Tribunal de Justiça São Paulo, trazendo os municípios. Fundamental. Fiquei impressionado com a decisão de São Paulo entrar para valer na questão da primeira infância, principalmente nessa parceria entre os dois poderes, né? Também agradecido pela oportunidade de conversar com gestores dos municípios e gestoras. Dezenas de prefeitos estiveram presentes aqui, mais de 500 pessoas presencialmente, outras centenas de pessoas online, de fato um sucesso. O doutor Alim tem experiência marcante como secretário nacional de Desenvolvimento Humano no Ministério do Desenvolvimento Social, período de grande relevância no Unicef, foi coordenador do escritório na Amazônia, né, Belém, Manaus, coordenador nacional de Saúde e Desenvolvimento Infantil em Brasília. No Ministério da Saúde foi responsável por um dos programas mais importantes da saúde pública brasileira, o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, idealizando inclusive o Programa de Saúde da Família, que são iniciativas que transformaram o acesso à saúde num país de dimensões continentais como o nosso. Também atuou na implantação do programa Criança Feliz e exerceu em 2 gestões o cargo de secretário de Estado da Saúde de Goiás. Doutor Alim, realmente é um privilégio tê-lo conosco. Doutor, a primeira infância, e digo também ao público que nos acompanha, ela abrange esse período do nascimento até os 5, 6 anos de idade. Essa é a fase mais crucial para o desenvolvimento humano. É nesse estágio que se formam bases cognitivas, que se formam bases emocionais, bases sociais, motoras, que vão determinar o futuro de cada indivíduo e, consequentemente, o futuro da nossa nação. E investir na primeira infância não é apenas uma questão de justiça social, mas um investimento estratégico com altíssimo retorno para a sociedade, impactando diretamente a diminuição das desigualdades sociais e de saúde a longo prazo. No Brasil, onde milhões de crianças ainda vivem em situação de vulnerabilidade, a efetividade dessas políticas públicas para essa faixa etária é imperativo. No entanto, a implementação e a manutenção dessas políticas públicas eficazes para a primeira infância vem enfrentando alguns desafios estruturais e bastante complexos. Nós falamos de gargalos que vão desde a fragmentação da governança entre as diferentes esferas e pastas, saúde, educação, desenvolvimento social, assistência social, até a dificuldade de financiamento sustentável, carência de dados. Hoje o doutor Alim trouxe muitos dados que são relevantíssimos, nós só conseguimos fazer as coisas com informação. Também para monitorar o impacto. Como que a gente garante a intersetorialidade na prática, né? Como que a gente supera as barreiras do Pacto Federativo para assegurar um padrão mínimo de qualidade em todo o território nacional? Como transitar no modelo de gasto assistencialista para um investimento baseado em evidências? O doutor Alim vai estar aqui conosco com a sua visão técnica, com a sua experiência prática para abordar esses assuntos. Doutor, o senhor teve essa experiência no Unicef, Ministério da Saúde, coordenou programas importantíssimos. Como é que o senhor avalia a importância de políticas públicas robustas para a primeira infância no desenvolvimento de uma sociedade mais justa e saudável? Fernando, a
Primeira coisa que eu tenho que falar é em relação à fase da primeira infância. Você disse 0 a 6, e é isso mesmo, desde que nasce, mas envolve também a parte da gestação, que ela é absolutamente fundamental, certo? A criança que está sendo gestada, ela já sofre efeitos externos, positivos ou negativos, e que diz respeito também à primeira infância. Então a gente considera, sim, a gente considera a primeira infância gestação, nascimento até 6 anos, né? Como você já disse muito bem, essa fase é decisiva para os seres humanos, para o bem ou para o mal. Em função disso, ter políticas públicas voltadas à primeira infância é absolutamente fundamental. Mesmo porque nós temos uma Constituição desde 1988 que diz que a primeira infância é prioridade absoluta. Só que, infelizmente, a primeira infância está sendo prioridade absoluta no papel. Ainda nós não conseguimos abranger os brasileiros, as brasileirinhas e brasileirinhos em toda a sua totalidade. Há muitas gestantes deixadas para trás, há muitas crianças deixadas para trás, e isso tem efeitos devastadores na vida delas. Isso porque a primeira infância, o que acontece na primeira infância, tem efeitos para o resto da vida, seja para o bem ou para o mal. Então, ter políticas públicas robustas, políticas públicas que, na realidade, consigam oferecer a essa criança qualidade de vida, isso faz toda a diferença. E o mais importante, começa na família, com carinho, amor, afeto, né, condições de vida, empregabilidade dos pais. Os pais têm que ter condições de oferecer qualidade de vida para essas crianças, né? E continua depois, com creche, saúde, educação. Nós avançamos muito nos últimos anos, mas não com a rapidez necessária para que toda criança tivesse acesso e não fosse deixada para trás. E essas políticas públicas, elas impactam, se bem estruturadas, se mal estruturadas também, né? Não só na saúde, no desenvolvimento individual das crianças, mas também na questão de ordem econômica, na produtividade da sociedade do futuro. Isso é com certeza absoluta, né? Nós queremos fazer com que toda criança tenha seus direitos garantidos. Criança garante o futuro da nação? Sim, mas nós temos que garantir agora o direito dessas crianças. Então é absolutamente fundamental que a gente se preocupe em oferecer políticas públicas que realmente consigam oferecer essa garantia de direitos de uma forma geral. Agora, doutor, e essa intersetorialidade? Nós precisamos integrar. Não dá para, no caso do gestor público, nós conversamos aqui muito com prefeitos, né, são 644 municípios, governo do estado, nós não podemos tratar isoladamente saúde, educação, proteção social, elas têm que se integrar de alguma forma para evitar fragmentação que prejudique esses resultados. Fernando, não existe primeira infância setorial em separado, não. Quando você fala em primeira infância, você fala na criança que ela está exposta às questões de saúde, de educação, de saneamento, de assistência, de violência, da sociedade, da sua vizinhança, da sua casa. Isso é lógico que os setores têm que trabalhar e trabalhar bem feito em saúde, educação, assistência. Não precisa necessariamente trabalhar junto ao mesmo tempo no mesmo lugar. Não é assim. A intersetorialidade faz com que quem trabalha, por exemplo, na educação, identifica se aquela criança está tendo acesso às questões de assistência social, se ela for vulnerável, se está tendo acesso às questões de saúde, quando necessárias, e vice-versa. E também, uma pessoa que trabalha, por exemplo, na assistência social, ela está indo e conhece a casa das crianças. Ela conhece as famílias, o ambiente. E naquele ambiente ela identifica se tem água potável, se tem esgotamento sanitário,
se aquela criança está tendo acesso à educação. Não só identificar, mas fazer o encaminhamento para as áreas correspondentes. Se aquela gestante, por exemplo, está na assistência social, fazendo um trabalho, identifica uma gestante que não está fazendo o pré-natal, fazer encaminhamento para fazer o pré-natal. Essa intersetorialidade, fazer com que as políticas públicas conversem entre si, ela é absolutamente fundamental. Isso faz com que a criança e a gestante tenham acesso integral às políticas públicas. É por isso que é importante a intersetorialidade. Cada setor trabalhe bem, mas identifique o que falta e o que está precisando em cada um dos outros setores. É necessário ter esse outro olhar. E, doutor, falando justamente em orçamento, como é que a gente vê, né, esse conceito de prioridade absoluta? Ele está na Constituição, mas às vezes não se reflete na lei orçamentária. Do ponto de vista tanto da ciência política e da gestão, como é que a gente consegue institucionalizar esse orçamento da primeira infância para que seja imune a contingenciamento, imune à troca de gestão, que muda muita coisa, e também fazendo trabalhar as pastas de uma forma integrada, até com compartilhamento de metas e de orçamentos, sem que haja sobreposição? Fernando, eu considero que aí tem um papel fundamental de duas grandes instituições nacionais, Ministério Público e Tribunal de Contas. Né? O Ministério Público, como ele age de ofício e pode agir de ofício, ele realmente pode impedir, né, algumas situações de desvio de recursos na hora. Uhum. E uma avaliação também dos tribunais de contas do que está acontecendo nos municípios em relação à primeira infância no que diz respeito ao orçamento, que é, na realidade, o que o Tribunal de Contas de São Paulo começa a fazer. Né? Olhando o todo de uma forma geral, o próprio plano municipal de primeira infância, o Tribunal de Contas tem ali não só questão de avaliação de recurso e orçamento, mas também de orientação dos municípios. Então, eu acho que um dos caminhos é esse. Trabalhar muito o Ministério Público. É lógico que vai ter que trabalhar o Tribunal de Contas, e isso é em função disso, e também o Tribunal de Justiça. São controladores, são aqueles que avaliam o sistema de justiça e o controle externo. Doutor Ali, o senhor trouxe para a gente na palestra, que, repito ao nosso público, está disponível no YouTube da Escola de Contas, ali no evento do primeiro encontro da primeira infância, dados importantíssimos, mostrando no mapa como está a situação nas cidades, nas regiões brasileiras, enfim. Eu faço um link disso, trazendo um dos autores que eu acho mais importantes, como James Heckman, né, literatura econômica, faz uma análise muito grande da participação humana, né, nisso. Há um apontamento de que o investimento na primeira infância é o mais alto do ciclo vital. A gente pensa, né, em investir em bons estudos quando está numa faculdade, numa pós-graduação, em aprimoramentos ao longo da vida, mas a literatura econômica mostra que é na primeira infância. Por que a gestão pública brasileira, né, ainda tem dificuldade, com base nos dados que o senhor nos traz, em transitar desse modelo que é de uma gestão assistencialista, meramente ali assistencialista, para algo baseado em evidências, em dados? Então eu sei que a situação aqui é essa, eu preciso fazer isso. Fernando, são duas situações que me ocorrem nesse momento. Primeiro, a falta de informações. A falta de acesso aos indicadores. Se você não tem acesso aos indicadores atualizados, você fica sem poder fazer políticas públicas. Né? E uma outra situação diz respeito à falta de conhecimento do que significa a primeira infância. Um exemplo que eu dei e continuo oferecendo é o que realmente a pesquisa da Folha de São Paulo, com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, fez esse ano. Identificou que 84% dos brasileiros não sabem a importância da primeira infância, não sabem o que acontece na primeira infância. Então, isso é em função da falta de indicadores atualizados e a falta do conhecimento sobre a primeira infância. Se você tem um e outro, você toma uma atitude para fazer e mudar a realidade. Agora, as políticas de primeira infância, isso é uma coisa tácita,
muitas vezes ela é de fato executada na ponta pelos municípios. As crianças vivem em cidades e os municípios que cuidam disso. Muitas vezes esses municípios carecem de capacidade técnica e financeira. A gente não pode comparar, por exemplo, né, uma cidade como São Paulo, eu nem vou tirar São Paulo, vou pôr a próxima cidade em tamanho populacional. Guarulhos, por exemplo, maior cidade do estado, esse setor na capital, e Borá, que é a menor cidade. Nós não podemos comparar as capacidades. Qual que é o mecanismo ideal, até envolvendo nisso, a União e os estados, para apoiar as prefeituras? Né? Nós temos que ver uma gestão que não precisa ser uma gestão tripartite, muitas vezes, até porque não queremos que haja algum ferimento na autonomia municipal, garantindo um padrão mínimo de qualidade. É possível criar algo que desse esse padrão mínimo de qualidade em todo o território nacional? É possível, sim. Em primeiro lugar, é preciso que o governo federal, a instância federal, dê a prioridade absoluta à primeira infância. Vejam, nós temos um pacto federativo. Esse pacto federativo são as atribuições do governo federal, dos estaduais e dos municípios. Isso. O governo federal, ele tem que, primeiramente, tomar a atitude de considerar uma prioridade absoluta e fazer propostas de políticas públicas e ajudar no financiamento de creches, de unidades básicas, de programas de saúde, né, de assistência, de saneamento, de uma forma geral. Os estados, encampando e trabalhando junto com o que vem do governo federal, desencadear junto aos municípios também financiamento e fortalecendo aquelas políticas públicas. É lógico que os municípios conseguem sim fazer avanços desde que tenham respaldo dos estados e do governo federal. Então é um encadeamento. O município ele consegue responder, mas ele tem que ter respaldo das outras duas instâncias. E quando a gente fala da ponta, né, doutor, nós estamos falando muitas vezes dos profissionais que estão executando isso. Né? Muitas vezes esse gargalo da qualidade está na ponta. O visitador, o professor da creche, né, o agente de saúde ali da cidade. Que estratégias técnicas que a gente pode pensar também, e qual a necessidade, eu quero que o senhor me diga, da formação continuada desses profissionais, né, para que, e até uma formação padronizada, para que todos estejam na mesma linguagem. Nós, quando falamos de um Brasil do tamanho como o nosso, né, como que o agente de saúde ele tem que ter a mesma formação no norte, no sul, em qualquer rincão do nosso país, para transformar esse atendimento em desenvolvimento integral? Em primeiro lugar, é preciso priorizar. Se você prioriza políticas públicas da primeira infância, você vai perceber que é preciso qualificar as pessoas. Quem faz acontecer são as pessoas na ponta. Sempre. Né? Vou dar um exemplo para você. Foi feita uma auditoria recente, o ano passado, pelos tribunais de contas, nos agentes comunitários de saúde. Identificamos que há agentes comunitários de saúde com anos sem uma atualização e sem educação continuada. Assim não é possível. Como é que é possível um agente comunitário que trabalha casa a casa, que vai tentar trabalhar, fazer a promoção de saúde, a prevenção de doenças e ajudar na recuperação do doente se acontecer, se ele não tem uma educação continuada? Às vezes ele não tem um tênis, não é dado a ele uma sombrinha, um guarda-chuva, uma forma de deslocamento. Isso é, o governo federal e os governos estaduais têm que ajudar os municípios a oferecerem todas as condições, não só ao agente comunitário, mas aos professores de creche para a escola, às assistentes sociais que trabalham nos programas de ponta também. Isso é, tem que ser prioridade, tem que ter prioridade absoluta a partir do governo federal. A partir daí você consegue fazer com que os outros, desde que tenham prioridade de orçamento, fazer acontecer. Então, na prática, é priorizar e, primeiro, identificar quais são as falhas na creche, na pré-escola, na unidade básica de saúde, na assistência, no saneamento. Você sabe muito bem que o saneamento não se faz sem recursos estaduais e federais. Recursos federais. É básico. O governo municipal não consegue sozinho. Então tem que haver essa integração entre os poderes, federal,
estaduais e municipais. Que a coisa mudou, né, doutor Alim? Eu lembro há décadas a mãe deixava a criança na creche, que era um lugar onde ficavam olhando a criança ali enquanto ela podia trabalhar. Era só um depósito de crianças para ficar num lugar onde tem alguém olhando para não se machucar, para ter o que comer, para manter a sua higiene, até a mãe voltar do trabalho e levar para casa. Hoje a creche não é isso. Não. Ainda mais com a ciência, com isso que o Dr. Alim mostra para a gente, é a fase do desenvolvimento, é a melhor fase para a cognição, para atividades motoras. Então a creche virou um lugar de aprendizado, virou um lugar de socialização, né? Com certeza. Então, esse profissional, que era só a tia da creche que ficava olhando, ela tem que ter esse aprimoramento, ela tem que entender qual é o seu papel, o que ela precisa aprender para evoluir essa criança, não é só um depósito de criança. Perfeito, Por exemplo, Fernando. a creche, Perfeito. Falando da creche, né? Perfeito, Fernando. Olha, em primeiro lugar, é preciso que essa criança tenha uma alimentação adequada, senão ela não consegue interagir na creche. Sim. A gente sabe que nem todas as crianças têm, certo? Segundo, é preciso que os profissionais da creche, que são os mais mal remunerados do país, olha, veja, quem cuida da fase mais importante da vida do ser humano é quem pior recebe em salário no país. Isso não é levado a sério. Isso não é sério. Precisa mudar. E mais que isso, é importante saber que não basta ter creche. Você bem disse. O exemplo do Canadá, da província de Quebec, mostrou claramente. Lá eles colocaram todas as crianças na creche. Só que aconteceu? Não eram creches de qualidade. Aquelas crianças que estavam naquelas creches sem qualidade, eram depósitos de crianças, 20 anos depois, 25 anos depois, mais violência, mais drogas, essa conta com vai mais vir. Problemas. Certo? Então, é o que você disse, tem que ter creche e tem que ter creche com qualidade. O profissional tem que ter uma remuneração decente e a creche tem que ter brinquedos, livros, todo um processo pedagógico de compreensão e treinamento e qualificação dos profissionais. Aí sim, vale a pena deixar a criança na creche. Doutor Alim, nosso tempo é curto. Eu queria finalizar com uma última pergunta. Como que os tribunais de contas, falando dessa nossa atuação, eles podem evoluir da fiscalização contábil puramente para uma auditoria operacional de resultados na primeira infância, né? Onde a gente possa mostrar e até apenar a omissão e premiando a eficiência da entrega de serviço à criança? Essa pergunta é fundamental e eu tenho visto nos últimos anos nos tribunais de contas essa preocupação em não só fiscalizar e punir, mas principalmente de qualificar os gestores, qualificar todos aqueles que estão sob a fiscalização dos tribunais de contas. E isso tem acontecido. Uma resposta a isso é o que aconteceu hoje no Tribunal de Contas, que está acontecendo hoje no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nessa parceria com o Tribunal de Justiça, esse prêmio Plano Municipal para a Primeira Infância. Então, vejam, essa mudança de postura dos tribunais de contas vai fazer está fazendo já uma grande contribuição às políticas públicas, aos gestores, ao país e principalmente às crianças. Fazemos votos de que outros tribunais de contas e os tribunais de justiça de outros estados também bebam dessa fonte, se aliem, que os prefeitos, como nós vimos aqui, dos outros estados também façam isso e pense que realmente, a gente fala que é muito bonito no discurso, que a criança é o futuro da nação, é de fato, só que precisa ser realmente realizado isso, não apenas o futuro, como assim, essa criança hoje vai ter 80 anos, a projeção de vida hoje é muito maior, 90 anos de idade, só que de que forma? Como é que ela vai ter logo na parte mais importante da sua vida o seu desenvolvimento? Nós temos que assegurar isso. E para você, cidadão que está nos assistindo, cobre isso do seu gestor. Visite, pergunte como está o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Municipal de Assistência Social da sua cidade, de Desenvolvimento Social. Vá procurar saber, porque é ali que o cidadão também pode participar. A formação de uma comissão, de um conselho, é muito importante. Tem que ter. Cobre também do seu legislador, do vereador da sua cidade, do seu prefeito, mudanças estruturais e estruturantes para que a gente possa, de fato, ter um futuro com futuro, né? Se a gente pode dizer dessa maneira. Doutor Alim,
eu só tenho a agradecer, porque de fato é um prazer tê-lo aqui, já mais um dos amigos do Controle Externo. Sempre que estiver aqui em São Paulo, a cadeira está sempre à disposição para a gente bater um bom papo, e leve também o nosso abraço aqui do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo aos nossos companheiros de Goiás. Sou eu quem agradece essa oportunidade, para mim é uma grande oportunidade, com a felicidade de realmente conhecer e saber, já que eu tenho rodado o país todo, que há muitas iniciativas dos tribunais de contas voltadas à primeira infância, voltadas ao fortalecimento das políticas públicas, e essa iniciativa de São Paulo vem fortalecer mais ainda e vai ser uma referência nacional. Muito obrigado pela oportunidade, Fernando. E a você que nos acompanhou até agora, também o nosso agradecimento pelo carinho da sua audiência. Nosso conteúdo está nas redes sociais do Tribunal de Contas, agregadores de podcast, canal do YouTube, na TV Alesp e muito mais lugares. Na semana que vem, mais um programa Controle Externo inédito para você. Tchau!